Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, muitas vezes de forma bem silenciosa, define o ritmo do nosso corpo. Vamos entender melhor o que é a tireoide e como os desequilíbrios dela, o hipotiroidismo e o hipertiroidismo, agem como se fossem o acelerador e o freio do nosso organismo. Já parou para pensar? De onde vem a nossa energia? Por que tem dias que a gente se sente imparável e outros que parece que a bateria não carrega de jeito nenhum? Pois é, a resposta, em grande parte, está numa pequena glândula que funciona como a grande maestrina do nosso metabolismo. E para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho é bem simples. Primeiro, vamos entender o que é esse tal motor do metabolismo. Depois, a gente explora o que acontece quando ele fica mais lento, no hipotiroidismo, e quando ele acelera demais, no hipertiroidismo. Daí, a gente fala de diagnóstico, tratamento e, para fechar, a peça mais importante de todas, o diagnóstico precoce. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo, né? Entendendo essa peça que é fundamental para o nosso corpo, a glândula tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que tem um formato que lembra uma borboleta e fica bem aqui na base do pescoço. Apesar de ser pequena, o impacto dela é gigantesco. Ela é simplesmente essencial para o equilíbrio do corpo todo. E como é que ela faz essa mágica toda? Basicamente, produzindo dois hormônios vitais, o T3 e o T4. Dá para pensar neles como os pedais do acelerador do corpo. São eles que definem a velocidade com que as nossas células trabalham, influenciando tudo, desde os batimentos do coração até a queima de calorias. Mas e se essa produção de hormônios diminui? Aí a gente entra no território do hipotireoidismo. É como se o motor do corpo começasse a funcionar, sabe, em marcha lenta. A ideia central do hipotireoidismo é essa. A tireoide passa a produzir hormônios de menos, e como acelerador mais fraco, todas as funções do corpo acabam desacelerando. É uma condição bem comum, viu? Especialmente em mulheres com mais de 40 anos. E por que isso acontece? Bom, a causa mais comum é a chamada tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca a tireoide. Mas também pode acontecer depois da remoção cirúrgica da glândula, por causa de tratamentos com iodo radioativo ou até por deficiência de iodo na dieta. Os sinais desse ritmo mais lento são bem característicos. Um cansaço que não passa, ganho de peso sem um motivo aparente, sentir mais frio que o normal, pele seca, queda de cabelo e até um ritmo cardíaco mais lento, o que a gente chama de bradicardia. É como se o corpo todo entrasse no modo de economia de energia. Agora, vamos para o extremo oposto. Se o hipotiroidismo é um motor em marcha lenta, o hipertiroidismo é esse mesmo motor em rotação máxima, totalmente sobrecarregado. No hipertiroidismo, o que acontece é que a tireoide está produzindo hormônios em excesso. O resultado? Uma aceleração de todos os processos do corpo. Tudo começa a funcionar rápido demais. A causa principal aqui é a doença de Graves, que é outra condição autoimune. Só que, em vez de atacar, o corpo estimula a tireoide a produzir hormônios sem parar. Outras causas podem ser nódulos na glândula que se tornam superativos, E a diferença entre os dois é gritante, é o dia e a noite. No hipo, a pessoa ganha peso. No hiper, perde peso mesmo comendo mais. A intolerância ao frio do hipo vira intolerância ao calor e muito suor no hiper. O coração, que batia devagar, agora dispara num ataque cardíaco. São literalmente os dois lados da mesma moeda. Ok, a gente já entendeu os problemas. Mas como identificar e, mais importante, como restaurar o equilíbrio do corpo? É isso que a gente vai ver agora, na parte de diagnóstico e tratamento. O diagnóstico, na verdade, é feito com um exame de sangue bem simples, que mostra uma dança hormonal muito interessante. A gente mede o T4, que é o hormônio da tireoide, e o TSH, um hormônio que vem lá do cérebro. Pensa que o TSH é o chefe que manda a tireoide trabalhar. Se o T4 está baixo, no hipotiroidismo, o chefe TSH grita mais alto, então o nível dele sobe. Agora, se o T4 está nas alturas, no hipertireoidismo, o chefe fica quieto e o nível de TSH no sangue vai lá para baixo. No caso do hipotiroidismo, o tratamento é bem direto. Repor o hormônio que está faltando. Isso é feito com a levotiroxina, uma versão sintética do T4. O grande desafio é encontrar a dose certinha para cada pessoa, o que exige um acompanhamento médico constante para fazer esses ajustes finos. Já no hipertiroidismo, o objetivo é o contrário. Frear essa produção maluca. As opções vão desde medicamentos que bloqueiam a fabricação dos hormônios, uma terapia com iodo radioativo que desliga uma parte da glândula, ou, em alguns casos, até a remoção cirúrgica da tireoide. E tudo isso nos leva à nossa conclusão.
E talvez a mensagem mais importante de toda essa nossa conversa. Essa ideia resume tudo. Identificar esses desequilíbrios o quanto antes e começar o tratamento certo não é só sobre controlar sintomas, não. É sobre prevenir problemas maiores lá na frente e, claro, garantir uma vida plena e com muito mais qualidade. E assim a gente fecha com uma reflexão. Os sinais estão aí, no cansaço, na balança, no humor. Talvez o maior aprendizado sobre a tireoide seja, na verdade, uma lição sobre saúde do modo geral. Ouvir o que o nosso corpo tem a dizer é o primeiro e talvez o mais importante passo para o nosso bem-estar.